Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Agora que as pessoas elas já estão ali no segmento de Jesus, ele fez aquela pergunta ontem para os discípulos lá em Cesareia de Filipe, perguntando para eles no dizer do homem, o que é que as pessoas vêm dizendo, ou seja, no dizer das pessoas, o que é que elas estão falando a respeito de mim. E nós vimos ali Pedro respondendo: Tu és o Messias. Mas os discípulos foram dizendo: uns dizem que o Senhor é João Batista, é Elias e assim por diante. E Pedro foi lá e disse categoricamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus começa a narrar agora que a sua missão, ele vai ser entregue na mão dos homens, será desprezado pelas autoridades religiosas daquele tempo. Ele vai morrer, vão matá-lo, ele vai morrer, ao terceiro dia irá ressuscitar. Então Jesus agora está diante daquela multidão, está querendo mostrar para as pessoas a missão dele. Mas ao mesmo tempo, agora Jesus traz de forma mais clara. Vocês se lembram que ontem eu dizia que existem aquelas pessoas que seguem Jesus porque querem alguma coisa em troca? Querem carro, querem resolver seus problemas administrativos. Tem gente que está atrás de Jesus porque até agora não casou e vive pedindo a Jesus: me arruma uma pessoa que eu preciso casar e tudo mais. Mas agora Jesus está dizendo claramente o que ele veio fazer, que foi morrer para nos salvar. E ao mesmo tempo agora ele fala para nós: olha, vocês querem me seguir? Então vocês estão me seguindo só porque foram tantos milagres feitos? Sim, eu fiz muitos milagres, mas fiz milagres para que vocês possam compreender quem eu sou. Eu sou Deus. Mas agora vocês querem me seguir? Então, se vocês querem me seguir, então vocês terão que viver o que eu vivi também, o que eu vou passar. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É isso. Está entendendo? Então agora ele está dizendo: querem me seguir? Então, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Então, tire os seus gostos do seu coração. Me desculpe eu dizer assim, pare de ser menino ou menino mimado, criança mimada. Pare de ser menina mimada. Então renuncie às tentações,
Renuncie a tudo aquilo que afasta você de mim. Procure viver uma vida santa. Deixa a soberba de lado. Como na primeira leitura hoje nós vemos a narração da Torre de Babel, Gênesis 11, do versículo 1 até o 9, onde os homens começaram a dizer: façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo o cimo atinge o céu, assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. E aqui é o símbolo, quando eles falam isso aqui, é o símbolo da soberba. E aí Deus fez com que os homens agora tivessem essa diversidade de línguas, justamente por causa do orgulho que eles estavam. Então renuncie ao orgulho, renuncie à soberba. E renunciar a todas essas coisas significa deixar Deus como prioridade. Então renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus não está minimizando nada. Ele está dizendo que uma vez que nós vamos segui-lo, nós vamos passar por sofrimentos também. Você está disposto? Eu me lembrei agora daquela beata Alexandrina, depois vocês procurem ver, ela que tinha praticamente se consagrado a Deus, queria ser inteiramente de Jesus, e de repente ela estava em casa, uma pessoa entrou lá para roubar e queria violentá-la, e ela pulou do prédio ali da casa dela e acabou quebrando a coluna cervical dela. E aí ela passou a vida dela inteira em cima da cama. E aí ela começa a ter as visões místicas de Jesus e entra num processo de viver a paixão do Senhor. Se não me engano, ela viveu depois só da Eucaristia. Uma vida inteira de sofrimento. Nós não entendemos essas coisas, mas viveu por amor a Jesus com muita alegria no coração. Claro, eu estou narrando aqui uma questão de sofrimento físico, mas existe também os sofrimentos do dia, outros tipos de sofrimento, perseguições que nós vivemos por parte de pessoas, os desprezos que as pessoas nos fazem. E o ruim é quando nós somos desprezados pelos próprios membros da família. Estão compreendendo? E tem pessoa achando que agora que eu vou seguir Jesus, eu não vou passar por situação de sofrimento nenhum, não vai ter acidente que vão me atingir, nada. Não, meus irmãos. Pode ser que isso não aconteça, como pode ser que aconteça. Ninguém está livre de seguir Jesus e por estar seguindo Jesus não vai ter um câncer. Isso é normal, nós estamos no mundo. Tudo isso é consequência do pecado original. No paraíso, antes do pecado, não era assim e não iria acontecer. Mas diante da liberdade que Deus deu, infelizmente Adão e Eva pecaram, aí o sofrimento entrou no mundo, veio a morte, veio tudo. Então, aí Jesus continua: tome a sua cruz e me siga. Você está disposto a tomar a cruz? Olha, querendo ou não, nós vamos ter que carregar essa cruz.
Eu não sei qual será a sua cruz. Eu sei das minhas. E como eu tenho. E que cruz. Mas estou seguindo Jesus e quero ser fiel. Não estou dizendo que eu sou santo, porque de 15 em 15 dias eu procuro me confessar, porque as tentações são grandes, as situações estão grandes, mas estou seguindo. Não é fácil seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não. Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim que não é qualquer um que reza o Pai Nosso. Porque quando chega naquele momento que diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a sua vontade. Isso aqui não é fácil, não. Pedir que a vontade de Deus seja feita, e muitas vezes a vontade de Deus não concorre para a nossa vontade, para aquilo que nós queremos. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. E aqui, Jesus está falando de vida eterna, meus irmãos. Não fica pensando que essa vidinha aqui nesse mundo, não. Ele está falando de vida eterna, que isso fique bem claro. Então, quem quiser salvar a sua vida, ou melhor, quem quer ter vida eterna, quem quiser entrar no céu, vai ter que perder. E isso por causa do Evangelho, por causa de mim, do Evangelho, aí sim vai perder essa vida para ter a vida eterna. Aí ele faz essa pergunta: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois ir para o inferno, meus irmãos? De que adianta viver nesta vida de prazeres? De que adianta viver nesta vida longe de Deus? E depois ir para o inferno? É isso que Jesus está dizendo aqui. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Dinheiro, sexo, prazer, orgia, mentira. De que adianta? De que adianta essas pessoas entrarem na igreja e ficar cometendo todos os tipos de sacrilégio? De que adianta as pessoas ficarem levantando as bandeiras aí dos seus grupinhos, e os grupinhos que vão contra os ensinamentos do Senhor? De que adianta ganhar o mundo inteiro com essas coisas e depois ir para o inferno? De que adianta, meus irmãos? Estou falando sério, é uma coisa muito séria que nosso Senhor está trazendo para nós hoje no Evangelho. E que adianta ter poderes para prender, soltar quem quer que seja de forma injusta, inventando tantas mentiras, e um dia vai ter que prestar conta da tua vida, da sua vida, diante de Deus. De que adianta? Aí Jesus prossegue: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Então Jesus agora está falando da segunda vinda dele. E se as pessoas se envergonham de ser católico, se envergonham de professar a sua fé, se envergonham diante dos amigos de dizer que eu sou católico, sim, é por isso que os mártires não se envergonharam e foram fiéis até a morte, e por isso eles agora estão no céu. Mas lembremos também, meus irmãos, que muitos na hora do martírio arrefeceram, ficaram com medo, acharam melhor preservar essa vidinha nossa aqui, que dura 100 anos no máximo. Ficaram com medo na hora.
Não estou dizendo também que isso é muito fácil, não, mas ficaram com medo, perderam a salvação. Imagina Jesus tendo vergonha de mim, dizendo: Padre José Augusto, eu te chamei para você ser um sacerdote, o meu sacerdote. E na hora lá você ensinou errado, você se envergonhou de mim, você entrou nessas ideologias, você começou a falar mentiras no púlpito, falando que eu sou um Deus de amor e tudo, e estava certo, mas depois você começou a falar que ninguém precisaria se preocupar com o pecado, porque todo mundo vai se salvar. Você começou a falar que o domingo que é para as pessoas reservarem para estar comigo, prestando o culto na celebração da Eucaristia. Você começou a dizer que isso foi criação dos homens. Você começou a dizer que o domingo não tem nada a ver, que ninguém é obrigado a ir na missa no domingo. Ninguém é obrigado. O terceiro mandamento diz guardar os domingos de festa. E você começou a ensinar errado. Isso é uma vergonha. É uma grande vergonha. Você ensinou errado. Em vez de você encaminhar as pessoas para o céu, você encaminhou as pessoas para o erro. E até para o inferno. Deus me livre de acontecer isso comigo. Que Deus me dê a graça dessas coisas não acontecerem, mas poderia acontecer, poderia, meus irmãos. Poderia. Quem está em pé, cuide de não cair. Dá-me a graça, Senhor, de ensinar sempre o que é certo, meu Deus do céu. Em verdade, vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. E aí, meus irmãos, o que Jesus está falando é o seguinte: no tempo dele, ele falou aquilo, só que a palavra de Deus, ela vai além do nosso tempo. Então, Jesus está dizendo que naquele tempo as pessoas iriam vê-lo vir na sua glória, mas já passou o tempo deles. Agora nós estamos num tempo nosso. E essa geração, como ele disse, é uma geração adúltera. O adúltero é aquele que rompe o seu compromisso com Deus. Ele promete, o homem e a mulher prometem ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e depois eles começam a fazer tudo diferente, tudo errado. Eles rompem aquela aliança que foi feita. Então Jesus está dizendo que essa geração é uma geração que vive rompendo com ele, rompendo com os ensinamentos dele. Aí ele está dizendo: esta geração me verá, eu vindo na glória. E aqueles, meus irmãos, que quando ele voltar na sua glória, não estiverem sendo fiéis a ele, ele já disse lá no Evangelho de São Mateus, que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, e uns vão ficar à direita e outros vão ficar à esquerda. E eu não quero ficar na esquerda, e eu sei também que você não quer ficar na esquerda. Vamos ficar do lado direito. Então vamos ser fiéis, vamos assumir o compromisso com o Senhor. Não vamos querer levar uma vida mansa, achando que viver o Evangelho é uma vida mansa. Jesus já deixou bem claro: o seguimento com ele acontecerá com sofrimento, com cruz, com renúncia. E nós não podemos nos envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.